Estado do Tennessee, Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022, município de Sevierville. Estamos aqui na região de montanhas e nós percebemos a maravilha que o nosso Deus criou, que é a exuberante cobertura vegetal que existe na face da terra. E como nós temos o privilégio de observar a elevação de cordões de vapores, de nuvens que vão sendo liberados da copa das árvores, que é o trabalho de evapotranspiração do componente arbóreo em direção à atmosfera, formando as nuvens que são os rios voadores. E graças a Deus, aqui é um privilégio a gente observar a elevação das nuvens em forma de vapor através da formação de verdadeiros rios voadores. Então ali a gente vê corpos voláteis que são produto da retirada da água do solo pelas árvores e emissão para a atmosfera em forma de vapor d'água, evapotranspiração, trabalho de fotossíntese. E aqui nós observamos a copa de uma árvore onde existem gotas d'água retidas pelas folhas e pelos galhos da árvore. Então nós imaginamos o valor das árvores para o meio ambiente, graças a Deus. São inúmeras árvores que fazem esse papel aqui de interceptar a água da chuva. Nós estamos vendo aqui, ó, a gotícula de água. E isso aqui muitas vezes passa despercebido, porque a cegueira humana é muito grande, né? O próprio pecado nosso muitas vezes impede da gente observar isso aqui, ó. Estou vendo aqui, ó, gota de água. E aqui é o que evita as enchentes em regiões como Bahia, Laje, Mutuípe, regiões que tem muita pastagem e pouca vegetação arbórea. Como que a água da chuva vai ficar interceptada em folhas, em galhos de árvores, como aqui? E aí o trabalho de mecanização do solo de uma forma desenfreada vem suprimindo todo o potencial do ciclo da água. Vocês estão vendo aqui, ó, o sistema foliar está cheio de água. Então, muitas vezes as pessoas duvidam quando se fala assim que o sistema foliar das árvores intercepta a água, e essa liberação é gradual. O que impede a liberação total dessa água, que vai cair sobre solo descoberto e vai escorrer e vai provocar a erosão laminar e o soterramento do leito dos rios, e consequentemente gera as enchentes que a gente vê ou na zona urbana ou na zona rural. E na Bahia não foi diferente. Regiões, municípios de zona rural com enchente, porque a pecuarização dessas regiões solapa, corta as árvores, dizima, e não há uma reposição da cobertura vegetal
diversificada. Agora imaginemos a quantidade de folhas que tem em dosséis de árvore, como está ali, ó, no ambiente natural, que estão carregados com esse volume de água. Até a água que está aqui chegar ao solo, a infiltração, ela foi uma infiltração bem controlada. E existe também um fato que quando amanhece o dia e é dia ensolarado, essa água é liberada novamente para a atmosfera, para recarregar a atmosfera. E a evapotranspiração das árvores garantem o recarregamento de todo o potencial hídrico da região. Então a gente observa aqui a lição que Deus dá para a gente em termos de observação daquilo que o Criador fez com muito amor. E aí a gente deve pelo menos analisar. Ali ó, a árvore está cheia de gotículas de água. E o solo com um bom volume de raízes de árvore vai receber uma infiltração de água, pois o solo com bastante volume de raízes profundas vão ficar permeáveis e a água vai infiltrar no solo e pouca água vai escorrer no solo. Quanto mais solo descoberto, maior volume de água vai escorrer e não vai infiltrar. Lawrenceville, Estados Unidos da América do Norte, dia 21 de agosto de 2022, estamos na zona urbana. Componente vegetal herbáceo em grande quantidade, componente arbustivo também em grande quantidade, e o componente arbóreo não é diferente. Chovendo torrencialmente no período de verão, a 2h30 daqui nós fizemos uma viagem pela manhã, graças a Deus, e a região está com esse mesmo regime de chuva. Então vocês percebem asfalto, mais calçada, mas o percentual mínimo de solo impermeabilizado. Predomina mais solo coberto, a chuva torrencial, o que permite a infiltração da água no solo, água da chuva, e as folhas das árvores interceptam as águas da chuva, e quando é no dia seguinte, o vento bate sobre as copas das árvores e vai liberando gradualmente o volume de água que as copas das árvores captaram, né? São volumes grandes de água da chuva. E a gente observa aqui que não é diferente da zona rural. O estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos da América, Lawrenceville, todos os municípios têm esse traçado urbano. Vocês percebem essa árvore frondosa. Aqui é zona urbana, graças a Deus. E árvores sombreando as ruas, casas construídas debaixo de árvores. E há uma convivência pacífica, harmoniosa e sábia, né, entre o homem e o meio ambiente. Então a assistência técnica de extensão rural aí no Brasil necessita trabalhar com a educação ambiental, porque em 1937 o Departamento de Agricultura aqui da Geórgia lançou um projeto que levam a rigor. Os distritos possuem equipe técnica também que faz esse trabalho, graças a Deus. Então, é uma lição de educação ambiental, prática, que a gente está vivendo em loco essa realidade, graças a Deus.
Chuva torrencial aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana. Gramado e abundância de árvores. A paisagem que é o jardim e à frente já a vegetação mais exuberante, e aqui nós vemos o papel do sistema foliar das árvores de reter a água das chuvas, né? São gotículas ou gotas. E é por isso que se a gente lê em livros tudo que está aqui, né, que diz que as folhas retêm as águas das chuvas, e é justamente isso aqui. E é por isso que em uma região como essa dificilmente vai acontecer enchente ou os famosos torós, porque a temperatura é estabilizada. As árvores evitam o excesso de frio ou excesso de calor. E aqui nós estamos vendo a superfície das folhas das árvores, e aqui a gente está na parte alta, a gente vê as folhas estão cheias de água. E realmente as folhas retêm água dessa forma aqui, né? Graças a Deus. Então, quando se elimina totalmente essas folhas, quando o desenvolvimento não é sustentável, esse volume de água que está aqui nas folhas vai direto para o solo. E em região como essa, imaginemos se fosse toda cheia de pastagem, somente pastagem, o que aconteceu lá, né, em Mutuípe, na zona urbana. A região é cercada, Mutuípe, Laje, Ubaíra, a região cercada com muitas pastagens. A água cai nessa parte alta, não tem cobertura vegetal e vai direto para o solo. E aqui nós temos o asfalto, mas o solo não está totalmente impermeabilizado. Aqui nós vemos essa rampa aqui, ó, tem cobertura e mulch natural e árvores na parte superior. E as casas lá em Mutuípe, ali na zona urbana, deveriam ser assim, intercaladas com árvore, para evitar tanto terror urbano provocado por enchentes, e a cada ano vai se agravando. Olha aqui, nós temos o pátio de acesso à casa, mas embaixo árvore. Então é melhor ter um planejamento desse aqui, ó, na zona urbana, e evitar morte e desespero, perda de residência, porque as árvores estão sempre dando um recado delas aqui, ó, retendo a água da chuva, ó, forma de gotas. E aqui nós temos uma residência que o acesso não é diferente. De um lado é esse cordão vegetal, isso aqui é um quebra-vento,
e evita o excesso de calor, mas nós temos asfalto aqui, ó. Aqui é asfalto, que bom, né? Graças a Deus. E aqui embaixo, ó, olha lá, ela tá cheia de residência lá embaixo, ó. Mas muita gente pode dizer, ah, mas isso aqui é roça, tá parecendo roça, mas é o critério que se tem quando há um planejamento de ocupação de área. Então, não houve um planejamento urbano, ou não há, como ali em Mutuípe, e região como essa de topografia natural movimentada, é claro que se o solo estiver descoberto, quando chove, o que vai acontecer é justamente o que aconteceu no Vale do Jequiriçá. Quando não, é a seca, porque excesso de chuva, a ciência já provou, a sequência de aguaceiro vem sempre seca. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma copa de uma espécie arbórea. Olha aqui, tá cheio de água retida. Então, esse conhecimento ecológico, a educação ambiental deve ser uma meta para os que aí no Brasil se intitulam políticos e que dizem que defende a democracia. Então, esse aqui, projeto de expansão urbana, esse critério aqui é uma defesa da democracia, porque realmente há respeito pela questão ambiental e evita a miséria, a fome, a pobreza, porque a cada ano no Brasil, municípios como Itabuna e os municípios que sofreram por causa das enchentes, as pessoas estão perdendo sua economia ano após ano, e macro-drenagem não vai resolver o problema. É claro que é necessário drenagem, e ali nós vimos manilha para drenar água, mas a diferença, quem faz, quem garante a economia de uma nação, são esses recursos aqui, e o desenvolvimento é necessário, mas é preciso respeitar essa lição aqui, que o meio ambiente dá, copa da árvore retendo água da chuva, o que impede a pobreza, porque se impede enchente, vai impedir a destruição do patrimônio popular, que são as casas, os eletrodomésticos. Vocês estão vendo aqui, ó, toda a superfície foliar está coberta de água, graças a Deus. Olha aí, vocês estão vendo? Então aqui é a parte superior da copa de uma espécie arbórea, e são várias espécies arbóreas que tem aqui. E muita gente pensa que a economia não depende do meio ambiente. A economia, ela é um subsistema do meio ambiente. Não é o meio ambiente que é um subsistema da economia. Se o meio ambiente estiver degradado... Geórgia, Estados Unidos da América, Lawrenceville, dia 16 de setembro de 2022, em plena manhã, ensolarada, observamos aqui uma planta, um arbusto, emitindo para o meio ambiente água em forma líquida, aparentemente na presença da ação de um inseto sugador. Esse arbusto está emitindo água em forma líquida para o meio ambiente. No canto superior, à sua direita do vídeo, você pode observar os jatos de água que a planta, o arbusto, está emitindo. Isso é uma prova de que nós devemos plantar cacaueiros com sombra moderada
com um componente arbóreo diversificado, multifuncional, que seja uma sombra moderada, porque as árvores, assim como o arbusto aqui, elas emitem água em forma de vapor, suprindo na atmosfera toda a dinâmica do ciclo da água da natureza, o que evita a dependência de utilizar a irrigação em área de cacaueiros a pleno sol. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Território Cherokee, Geórgia, Estados Unidos da América, e 4 de setembro de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos fazendo um passeio em família de 4 dias. Graças a Deus, estamos visitando algumas cidades, alguns condados, municípios da Geórgia. E estamos testemunhando a preocupação do norte-americano em reconstruir a história junto com a etnia Cherokee. E um local de visitação pública, uma área com uma boa preservação ambiental e a integração entre a sociedade norte-americana e a etnia Cherokee. A história conta que essa etnia foi quase exterminada, né? Pelos homens ou mulheres tidas como civilizadas. Mas graças a Deus esse quadro se reverteu e a nação indígena, ela tem seu espaço, seu território, preservando a cultura, essa cultura Cherokee. E uma das fontes de renda aqui é o turismo, a visitação, a venda de artesanato. E é necessário nós brasileiros ter isso aqui como um exemplo para o tempo presente de integração entre a sociedade brasileira e as comunidades indígenas. Estamos aqui no território dos índios Cherokee, na Geórgia, nos Estados Unidos da América. Eu, a Socorro, nosso netinho Filipe, a Rebeca, nossa filha, o irmão Steve e a Chloe. Estamos aqui no Rio, dando uma avaliada nessa maravilha que Deus criou, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, dia 2 de setembro de 2022. Território da etnia Cherokee, 7 de setembro de 2022. Aqui é o estado do Tennessee, Estados Unidos da América. Estamos retornando para casa depois de uma maratona de 4 dias de passeio com a família. E agora vamos ter acesso à zona urbana, que é o complexo
etnia Cherokee. Região que tem muitas atrações turísticas e a presença da comunidade que tem hoje essa consciência de respeito às etnias indígenas aqui nos Estados Unidos da América. Batista Cherokee. Boa tarde, nós estamos aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 8 de agosto de 2022. Estamos registrando esse quebra-vento na zona urbana, um quebra-vento arbóreo, e uma maneira que os norte-americanos utilizam isso aqui para combater a poluição sonora. As árvores têm essa utilidade ecológica, esse serviço ecológico, que é justamente reduzir o ruído na zona urbana. E aqui essa área é uma área de uma escola e o acesso ele é protegido, uma das laterais, com essa vegetação. Aqui nós estamos vendo que é uma pista, é uma rodovia, fluxo normal de veículo, mas
Desse lado nós temos esse quebra-vento e do outro lado a vegetação que compõe medida de prevenção contra excesso de calor na zona urbana e prevenção contra enchente na zona urbana e equilíbrio do ciclo da água. Nós estamos aqui na época do verão, mas o céu está nublado, as nuvens estão sob o efeito benéfico das árvores. É por isso que nós não podemos plantar cacaúeira a pleno sol, porque aonde se tem área de cacaúeira a pleno sol, existem os buracos no ar que arremessam as nuvens para as partes mais altas em função do excesso de calor gerado por área de cacaúeiros plantados a pleno sol. Então isso aqui é uma lição, uma aula de ecologia prática, né? Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Eu estou aqui fazendo um registro aqui, uma caminhada na zona urbana e a média da paisagem aqui nessa região da Geórgia, de Lawrenceville até Atlanta é essa aqui. Esse aqui é o panorama, é a paisagem de muita vegetação arbórea, herbácea e arbustiva na zona urbana. Graças a Deus. Maneira de evitar enchentes na zona urbana e também Lawrenceville, Estados Unidos da América, dia 29 de agosto de 2022. Esta área é uma área de rodovia estadual e as rodovias mantidas pelo Estado, uma área de escola, e aqui é a velha tradição onde os ônibus de cada escola vão pegar os alunos nas suas respectivas áreas de residência, e aqui a gente observa um planejamento de construção de infraestrutura no perímetro escolar, mas a preocupação em dispor os reguladores naturais que permitem a formação de nuvens, impedem o excesso de poluição sonora, que são justamente as faixas de quebra-vento formado por componente arbóreo, arbustivo e herbáceo. E a preocupação em manter as vias públicas limpas com a coleta seletiva do lixo e mantendo o mínimo possível de solo impermeabilizado, e a presença da interferência humana no meio ambiente com altas tecnologias, mas usando a tecnologia para viver em harmonia com tudo que Deus criou, solos cobertos ou com vegetação herbácea, ou então com matéria orgânica que eles conservam sempre sobre o solo, como nós estamos vendo aqui nessa área de pinos. E essa área ela é antropizada, no entanto, sempre o solo recebe manejo para a contenção de erosão laminar. Em 1937, o Estado da Geórgia lançou um projeto de manejo e conservação de solo, e aí esse modelo de preservação ambiental permite que essa região não sofra com enchente e
há uma boa formação de nuvem e precipitação pluviométrica, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Esta área aqui, uma boa área, com a presença de árvores, não é frente de fazenda, não é a zona rural, aqui é a zona urbana. E vocês estão vendo aquela casa ali, aquela residência com uma cerca viva, ao fundo arborizado, uma cerca viva e um componente arbóreo na frente. Está repleto de flores, né? Graças a Deus. Um gramado. Aí no Brasil não tem cidades que as pessoas estão construindo casas em cima do meio-fio. Ninguém vê esgoto aqui a céu aberto, ó. Tem essa calha aqui, essa canaleta aqui, ó, para drenar a água da chuva, mas ninguém vê aquela água esverdeada que corre, né? Aí em vários municípios aí do Brasil não existe, porque o sistema aqui é fossa séptica. Olha lá, ó, as casas, e na frente nós temos árvores. Vamos nos aproximar aqui, ó. Olha aí, árvore com um bom dossel, podado. E o solo, se respeita o solo. Na projeção da copa da árvore nós temos o quê? A deposição natural de matéria, de biomassa que cai dos galhos das árvores. Eles respeitam, não botam fogo aqui. E para chegar na calçada ainda tem esse gramado. Isso aqui evita a impermeabilização do solo na zona urbana. E vocês percebem que aqui tem outra espécie. É uma espécie arbórea que forma esse paredão verde. É que aqui tem alguns pilares, né, feitos de cimento, de alvenaria, mas eles se preocupam muito. Eles não têm medo, né, de ficar com a casa sem muro. Por quê? Porque aqui não tem a cultura da impunidade, de político corrupto. Quanto mais político corrupto e impune numa nação, mais a sociedade vive atormentada com medo, porque bandido não vai respeitar mais ninguém. Então vocês estão vendo aqui, ó, que o combate à corrupção promove essa proposta aqui das pessoas. Se deixar aqui uma bola de uma criança, se deixar aqui bicicleta, um carrinho de mão, fica aí, ninguém pega. Então, olha aqui, a proposta prossegue. E graças a Deus, aqui nós temos um tipo de gramínea, que essa gramínea, ela tem umas nodulações no sistema radicular. Aparentemente, essa grama, ela tem a capacidade de fixar nitrogênio no solo. E é tolerante à sombra e ao sol. Agora veja, são 11 horas e 41 minutos. A sensação térmica aqui é como se eu estivesse numa casa com ar-condicionado, um exemplo, né? Mas é o ar-condicionado que Deus dá com a disposição do ser humano respeitar o meio ambiente. Então tá aqui. Ninguém chega aqui para escrever nome nas árvores, nem pega a faca, nem descasca o tronco, né, das árvores. Vocês estão vendo aí que as cascas vão caindo de uma forma gradual, natural. E há uma boa amizade com o meio ambiente. Aqui nós observamos que as crianças têm uma sociedade como exemplo, os adultos, não é isso? Aqui não, para existir um perfil desse é necessário uma sociedade que realmente seja inimiga da corrupção para acontecer isso.
Então o problema do nosso país não é partido, não é candidato, é combater a corrupção. Porque a geração futura realmente vai surfar na crista da onda se realmente a nação combate a corrupção. Os reflexos de inimizade à corrupção estão aqui. Não é partido, não é candidato, é só combater a corrupção e botar a lei para funcionar na prática. E não basta só existir compêndios jurídicos com leis. É necessário que exista também o cumprimento dessas leis. Aqui não é área, não é a zona rural, aqui é a zona urbana. Graças a Deus. Calçadas sempre intercalada com grama. Aí você vê, ó, árvore, debaixo da árvore, o solo, eles se respeitam, tanto é que eles não fazem caixa de árvore. Ou seja, eles não colocam a árvore e cercam a árvore com estrutura de concreto armado, não. Eles respeitam o espaço do sistema radicular. Uma árvore dessa, aqui ninguém está assinando atestado de óbito de árvore na zona urbana. Aí no Brasil acontece muito o contrário. Se arboriza, mas a calçada blinda as árvores e aí mata, estrangula e vem enfermidade e o solo fica impermeabilizado, aquece e a planta morre. Aí a árvore na sua integridade. A calçada bem distante do tronco e para chegar no asfalto tem outra faixa de grama. Agora veja, né? Uma maravilha, graças a Deus. Então, ouvintes, é possível sim combater o aquecimento global. Aqui está a fórmula prática. O inconsciente. Porque existem instituições de ensino. Hoje as instituições de ensino médio, já no Brasil tem o curso de agroecologia, nível médio, e meio ambiente também de nível superior. Mas a corrupção dos políticos leva a embotar toda a racionalidade da consciência científica. Onde tem corrupção, principalmente a política, a degeneração da mente humana leva a desrespeitar todos os valores socioeconômicos, socioambientais e socioeducacionais e sociopolíticos. A política degringola e vem a debacle dessa estrutura social e o reflexo vem nas enchentes na zona urbana e a crise socioambiental que existe, principalmente hoje em algumas nações, sobretudo no Brasil. Então eu dou graças a Deus porque Deus me deu esse presente de aniversário de vir aqui com minha família, minha esposa nos Estados Unidos da América, conhecer um pouco da cultura e a vivência prática quanto às questões ambientais. Nós estamos saindo de Duluth com destino a Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América. Hoje, 8 de setembro de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos.
Nós temos uma Samaúma próxima ao terminal rodoviário de Altamira, que aquela Samaúma fica próximo também à CEPLAC, ao escritório regional da CEPLAC, e aquela árvore tem que ser preservada. Preservar, tem que preservar e fazer a coleta das sementes da samaumeira para poder produzir mudas e plantar em locais adequados. Derrubando a samaumeira aqui perto da rodoviária. Olha só que árvore majestosa. Linda e maravilhosa. Mas está com seus dias contados. Já começaram a cortar aqui. Tá? Tem uns fiscais. Aqui os fiscais. Tá, todo mundo aqui. É do Alcaíra. Derrubando a samaumeira aqui perto da rodoviária. Olha só que árvore majestosa. Linda e maravilhosa. Mas está com seus dias contados. Já começaram a cortar aqui. Tá? Tem uns fiscais. Aqui os fiscais. Tá, todo mundo aqui. É do Alcaíra. Derrubando a samaumeira aqui perto da rodoviária. Olha só que árvore majestosa. Linda e maravilhosa. Mas está com seus dias contados. Já começaram a cortar aqui. Tá? Tem uns fiscais. Aqui os fiscais. Tá, todo mundo aqui. É do Alcaíra. Altamira, terra, floresta, água e chuva e clima refrigerado. Só que o estilo de vida antrópico na zona urbana de Altamira está inviabilizando essa frase, né? Muitas calçadas sem arborização,
Solo urbano impermeabilizado. Condiciona a geração de calor. Um logradouro público. Estamos aqui. Deveria ser um mini bosque, né? Assim, aqui ó, mini bosque. Muro, estrutura metálica, fazendo papel de muro. Calçada, excesso de calçada. E brinquedos, bancos, solo urbano impermeabilizado. Essa área aqui deveria ser um bosque, uma matinha implantada com critério compartilhado com os alunos de agronomia da UFPA, do curso de engenharia ambiental da UEPA, os alunos dos cursos técnicos do IFPA, as ONGs, as comunidades tradicionais, etnoconhecimento, cerca viva aqui dentro, gramado e árvores de porte baixo, com a manutenção a rigor, evitando danos à população. À noite, como diz no Nordeste, na boquinha da noite, ninguém suporta o excesso de calor. Esses bancos aqui, a temperatura alta, acumula calor, quem vai sentar aqui? Cadê as árvores daqui? E Altamira está inserida no contexto geográfico de ecossistema de floresta amazônica. Altamira deveria ter a população uma cumplicidade com muitas árvores na zona urbana, muitos arbustos, muito gramado, para se compatibilizar com essa cidade natal, que é Altamira, ou adotada, que está bem próximo do contexto de ecossistema. Altamira deveria ser a princesinha verde da Transamazônica, não é assim? Princesinha verde, mas não. Ela está se tornando a princesinha da estufa do calor e da ilha de calor, infelizmente. É necessário repensar. É necessário repensar para a gente transformar esse espaço aqui numa matinha, num bosque, no contexto da zona urbana de Altamira. Gramado bem avivado, cheio, retirar esse gorgulho daqui. E aqui em Altamira eles chamam gorgulho esse material aqui que é usado para pavimentar, substitui o concreto. No Nordeste é concreto, é pedra quebrada, concreto ou brita. Aqui é gorgulho. E reduzir essa calçada. Ainda dá tempo de quebrar essa calçada, implantar espécies endêmicas com dossel denso que dê 100% de sombra. E na periferia, na calçada externa, arborizar também, para que possamos nos sentir realmente numa cidade que está no contexto de ecossistema. Aqui nós temos esse gramado na frente. Cadê as árvores? Cadê as árvores? Aqui tem gramado lá, né? Aqui dá para se plantar uma árvore aqui. O gramado está bonito, mas a calçada... Aí Altamira entrou na onda do desenvolvimento que se chama regressão ecológica. Aqui é a Avenida de Djalma Dutra. É o final dela, o início. E aqui tem essa rotatória. Cadê as árvores desta rotatória?
às vezes plantado. Depois nós vamos ali naqueles gradinhos. Mas olha aqui, ó. A calçada periférica a esse local de lazer, que é um acesso público, não tem árvores, não é assim? Não existem árvores. Entendamos aqui. Como vamos entender isso aqui? Olha aqui. Isso aqui era para estar cheio de árvores. É claro que não nessa condição aqui. Para que essa calçada aqui? As avenidas largas. Altamira está no contexto de ecossistema. Então nós precisamos de muita árvore aqui, ó. E não temos. Isso aqui foi a proposta do projeto de Belo Monte, que reordenou o espaço urbano. E muita gente está muito feliz, né? Com isso aqui, muito asfalto. Aí a gente acha bonito, né? É bonito realmente, mas acontece que a beleza principal que nós dependemos aqui não é asfalto, nem calçada, são as árvores. Aqui nós temos o quê? Um espaço que a população deveria fazer uma proposta para a Câmara de Vereadores para plantar árvores aqui, ó, muda de árvores aqui, ó, para sombrear a cidade. O Igarapé Altamira está ali próximo. A mata ciliar na zona urbana do Igarapé Altamira foi suprimida. E se nós tivéssemos corredores aqui de árvores, teríamos mais cidade Altamira refrigerada. Aqui é só gramado, predomina somente gramado. Não é o correto. Cadê as árvores daqui? Cadê os arbustos? Aqui era para plantar a espécie arbórea como samaúma, as espécies mais vigorosas da mata, da floresta amazônica, né? Assim, que essa região é uma área frágil. Ali, ó, vamos chegar lá. Isso aqui é o que se chama de regressão ecológica. Regressão ecológica, segundo outro Primavera. Então veja só, aparentemente se tem um avanço tecnológico, porque se transformou isso aqui em muito asfalto, muita ponte de concreto armado, mas a cidade é banhada por esse rio, ou Igarapé, Altamira, e essa área aqui, essa periferia não tem uma recomposição do componente arbóreo diversificado. Aqui era para ser, sabe o quê? Uma proposta de implantação de uma matinha antropizada, né? Assim, isso aqui era para estar sendo um bosque cheio de espécies arbóreas sendo conduzidas e bem mantidas para fechar isso aqui com acesso, com trilhas aqui dentro e sendo um super ar-condicionado natural, porque o vento oriundo do rio Xingu, quando pega a superfície de gramínea, o vento arremessa esse ar úmido, esquenta, retira a umidade e arremessa as nuvens para as partes mais altas. Isso pode gerar o que nós chamamos de vendavais. Aqui existe uma infraestrutura que nós temos aqui, mas cadê as árvores? Poderia estar circundando essa pista aqui uma carreira densa de árvores na parte externa e na periferia. Agora, quem trouxe essa proposta para aqui? Quem foi? Se o povo que mora aqui conhece o que é mata, os índios, as comunidades ribeirinhas poderiam participar da construção
do projeto de revegetação desta área. Aí fica somente grama. Olha, a grama, ela reflete calor. A grama tem uma capacidade de evapotranspiração, a eficiência é menor do que as árvores. E o Igarapé Altamira está ali próximo. Isso aqui é uma sensação térmica desagradável, porque o excesso de gramínea provoca também excesso de ar quente e seco. Deus não criou só gramado. Por essas e outras razões é que regiões que predomina muita pecuária, muita pastagem, promovem a formação de ventos violentos, velozes, que arremessam as nuvens para as partes mais altas, arrancam semente, arrancam plantas, arrancam telhados e destroem o patrimônio físico, não é isso? O patrimônio material. Então essa área aqui é uma ótima oportunidade para se fazer um projeto comunitário através de mutirões. Leva esse povo para os auditórios das igrejas e auditório de escola, e vai dividindo por bairro e trabalhando a curto, médio e longo prazo a questão de sensibilização e educação ambiental. A criança vem aqui e planta uma árvore de uma espécie que é endêmica desse tipo de solo, dessa região, e toda a sociedade vai ter respeito e não vai provocar vandalismo no patrimônio arbóreo da região. No mínimo era para se plantar ali no meio uma espécie arbórea que represente a ileia, né? A vegetação, a mata, a floresta amazônica. Cadê? Olha lá, ó. Só grama, só gramínea. Isso aqui era para estar cheio de árvore. Aí o pessoal ia caminhar aqui, ó, com sombra. Lá no meio, árvore também. Por que não? Aqui nós temos esse acesso a outro bairro que se chama Bairro da Brasília. Cadê? Aqui era para ter árvore nesta rampa. Cadê as árvores? Então existe um contraditório aqui. Dá a entender que as pessoas aqui, elas não se identificam com esse potencial natural que Deus criou. Olha aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó. Esse é o Igarapé Altamira. Cadê a mata ciliar desse igarapé? É necessário, gente, a gente botar a consciência no travesseiro e a gente trabalhar com a sociedade de Altamira para recuperar a mata ciliar desse igarapé, nesse trecho aqui, ó. Não é isso? O igarapé está começando a ser ocupado com espécies atípicas ao leito do rio, devido ao impacto ambiental antrópico. Lá em Atlanta, nos Estados Unidos, tem uma ponte que é arborizada. Os universitários fizeram o projeto e foi feito a arborização. Então veja bem, essa região aqui era para se fazer o projeto de revitalização do rio, plantando árvore, recuperando a mata ciliar desse igarapé Altamira, para diminuir o calor em Altamira. Vamos plantar a mata ciliar, recuperar nesse rio, o igarapé Altamira. Ele está morrendo. Aqui é um processo de morte do rio, e a eutrofização das águas do rio promove o excesso da predominância dessa espécie, que vai ocupando a superfície, a lâmina de água. Ainda que a lâmina de água, a superfície de água desse igarapé Altamira fosse livre de uma outra margem do rio, no sentido da largura, a árvore tem maior capacidade de evapotranspiração, de refrigerar o microclima de Altamira do que a superfície de água.
isso já está aprovado. E nós faremos uma resenha científica a respeito desse tema. O corpo de água, a superfície, tem menos capacidade de retirar calor do ar atmosférico do que a evapotranspiração das árvores. Olha lá, outra ponte. E cadê a mata ciliar desse rio? É revitalizar o rio para evitar a morte do rio. Bem, nada é impossível para Deus, mas nós devemos fazer aquilo que Deus sabe que nós podemos fazer. O que a gente pode fazer, Deus não vai fazer não, porque Ele já sabe que nós temos condições de fazer. Aqui existem instituições de ensino e a própria escola, a escola, o ginásio, o primário, o médio, as universidades, os alunos, os estudantes universitários sabem o que é mata ciliar e serve para que serve. Mas a gente tem que viver isso, né? Nós precisamos recuperar a mata ciliar do Igarapé. Altamira, eles chamam Igarapé das Três Pontes. Olha lá, vai aquela senhora lá, ó, com a sombrinha aberta. E aqui o excesso de gramado, olha lá, ó. Excesso de gramado. E aí, cadê as árvores que são endêmicas da região? Tá aqui, esta rampa era para estar ocupada com árvores. No entanto, não está ocupada com árvores. Olha aí, aqui nós podemos plantar espécie arbórea nesse espaço, não é isso? Mas cadê as espécies? Aqui a mata ciliar, lugar de mata ciliar, que nós vimos lá por cima. Isso aqui é a área de mata ciliar. Isso aqui é uma área de mata ciliar, área frágil, que deve ser ocupada com espécies endêmicas, trazer a população de forma ordenada para fazer o plantio de mudas de espécies endêmicas. E aqui é o lugar da mata ciliar que o homem suprimiu, cortou. Isso aqui não é correto. Então é necessário, não falta capital social suficiente para se recuperar. Olha a extensão dessa área de mata ciliar, solo, que é o espaço de mata ciliar. Quantas espécies se perde por falta de uma mata ciliar só nessa extensão? Agora a calçada tem, e muito gramado, mas nós necessitamos recuperar essa mata ciliar do outro lado e desse lado do rio, e procurar uma maneira científica de retirar aquela vegetação herbácea que está ocupando a superfície do rio, do Igarapé. Para evitar aquilo ali é preciso fazer isso aí, porque nós observamos que a Bíblia diz que não foi assim rápido, não foi tão rápido para Deus criar a terra, né, assim? Foi muita vivência de criação. Isso aqui, se tivéssemos um projeto de recuperação de mata ciliar, nós teríamos condições de envolver toda a população de Altamira, representando o capital social, para arborizar. Agora essa espécie não é endêmica daqui. Essa palmeira que chama palmeira imperial, nem tão pouco coqueiro, que é o coco d'água, né? Não são espécies endêmicas daqui. É preciso dar ouvido às comunidades tradicionais, a etnocultura, a etnoconhecimento, e dizer assim: olha, nós vamos fazer uma equipe, vai ali na FUNAI,
traz os ribeirinhos. Olha, a gente quer saber de vocês quais são as árvores que a gente deve plantar nessa região de mata ciliar. E qual é a época de se coletar as sementes. E o etnoconhecimento, a etnobotânica, vai trazer a contribuição para esse projeto. Essa calçada aqui, esses caminhos são necessários, mas era para estar na periferia, cheia de árvores, de forma ordenada. Olha aí os acessos. Aí quando chega no período seco, o que acontece? Isso aqui, toda essa área de gramado no período seco, que é típico aqui da região, que são 6 meses, é um colchão gerador de ar quente para a cidade, que deveria ser o contrário. Aí vai otimizar mais calor. E isso aqui é um lugar que precisa ser repensado. E as mulheres, os homens, os jovens da ciência ambiental devem se apresentar como nós, verdadeiros jardineiros de Deus. Essa palmeira não é endêmica daqui, esse solo não é solo típico para se implantar essas palmeiras. Aqui nós necessitamos de uma pesquisa para analisar o solo natural de mata ciliar e conhecer as espécies endêmicas da mata ciliar. A natureza vai nos mostrar as comunidades tradicionais e vamos fazer viveiro comunitário e conclamar toda a população para implantar um ar-condicionado gigante nesta área. Todo esse entorno do rio, do Igarapé Altamira, de uma margem a outra, vamos recuperar com a mata ciliar, que é a mata ciliar antropizada. E aí nós vamos ter realmente uma área de visitação para se fazer piquenique, né, nas partes mais terra firme, mais seca, e posto de auditório estilizado nessa estrutura ecológica para se fazer palestra. Aqui é um espaço para se fazer um museu arbóreo, vegetal, cultivar as orquídeas, né, orquidário, as espécies endêmicas vegetais, e com isso a gente vai atrair a biodiversidade animal para a região. Graças a Deus, essas palmeiras aqui é uma contradição. Nós precisamos respeitar o saber popular, a etnobotânica, a etnoecologia, e promover a inclusão das comunidades tradicionais nesses projetos de revegetação, arborização da zona urbana. Essa rampa aqui, ó, de um lado e do outro, é necessário arborizar espécies endêmicas, arbóreas, arbustivas. E aqui nós temos o rio, o Igarapé, que aqui no Pará não chama rio, é Igarapé. E na Bahia, nos outros estados, é rio. Olha aqui. O que está acontecendo com o rio? O Igarapé Altamira morrendo. Falta de mata ciliar. Trouxeram palmeira, que não é endêmica desse solo aqui de mata ciliar. A calha do rio Xingu está ali, a elevação lá. Se tivéssemos mata ciliar de um lado e do outro, consolidada ao redor das margens do Igarapé Altamira, iríamos otimizar o fluxo de ar frio para a cidade de Altamira, porque a água, a superfície do rio Xingu é uma superfície que funciona como uma calha, que vai facilitar a movimentação das correntes de vento úmidas. Essa corrente de vento úmida
as correntes, têm acesso a uma calha do Igarapé Altamira, as laterais com proteção vegetal, que é representada pela mata ciliar, e aí menos gasto com energia elétrica na cidade de Altamira, Pará, e menos desconforto térmico. Isso aqui é desequilíbrio ecológico. Um rio natural com sua mata ciliar consolidada não vai ficar com leito, sendo fechado, coberto com essa vegetação. Isso aqui é desequilíbrio ecológico. Em região onde há excesso de macro e micronutrientes no solo, provoca a eutrofização das águas e o excesso e predomínio de vegetação. Então isso aqui é um desequilíbrio ecológico. É necessário, quem é da área específica, traz pesquisadores de fora, se não tiver aqui, para jovens com estágio de vivência que estão fazendo engenharia ambiental, descobrir as causas reais, científicas deste avanço, dessa cobertura vegetal atípica aqui do rio do Igarapé Altamira, e vamos fazer com amor, com respeito e temor a Deus também a recuperação da mata ciliar. E não se construiu essa ponte, as pontes, mas essa tecnologia aqui não substitui esse rio não. Essa tecnologia aqui não substitui a mata ciliar. Nós necessitamos da tecnologia da engenharia ambiental para se construir pontes, passarelas como esta aqui ou outras, mas nós necessitamos da mata ciliar do rio do Igarapé Altamira, que é um regulador natural, que essa mata ciliar deve estar ativada para evitar o assoreamento deste rio e as enchentes na zona urbana. Então, para a glória do nosso Deus, nós vamos deixar aqui o salmo de número... dois salmos, o salmo de número 19, o salmo de número 121 e o salmo de número 37. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Altamira, Pará. Estamos aqui a 3 graus de latitude, graças a Deus, e dia 4 de maio de 2023, graças a Deus. Altamira, Pará, 4 de maio de 2023. Tudo aqui na zona urbana de Altamira, Pará, gera calor. Área que foi feito a urbanização com esse projeto Belo Monte, mas sem árvores. Não foi feito um projeto criterioso de arborização. A cidade já é quente, que está a 3 graus de latitude. E infraestrutura ou infraestruturas que geram calor, calçada, excesso de gramado, falta de componente arbóreo diversificado na zona urbana. Esse espaço aqui entre essas duas pistas deve ser arborizada com árvore de alto calibre. Essas estruturas metálicas geram muito calor e a área dessas infraestruturas não tem árvore suficiente para compensar o excesso de calor que esses telhados metálicos e a estrutura gera. Não pensemos que pelo fato do rio Xingu estar ali, que vai compensar esse excesso de calor que é gerado na zona urbana de Altamira. E aqui nós temos um acesso que deveria ser arborizado antes da ponte. Se tivéssemos aqui uma
umas árvores de grande porte, e dá para fazer isso, nós teríamos mais umidade no ar. E a falta da mata ciliar nesse igarapé Altamira otimiza o aumento do calor na zona urbana de Altamira, Pará. E ao longo desse acesso a Altamira, no centro das pistas, deveriam existir árvores implantadas. Olha aqui o que está acontecendo com o igarapé Altamira. Está morrendo. Até a navegação está se tornando difícil ou impossível aqui. Isso aqui é desequilíbrio ecológico, ação antrópica, falta de desenvolvimento com sustentabilidade que provoca isso aqui. E é necessário recuperar a mata ciliar nas margens deste igarapé Altamira para otimizar o corredor de ar úmido e refrigerado que vem lá da calha do rio Xingu. Vindo ali, ó, a água do rio Xingu naquela calha, atravessa aqui, passa por debaixo da ponte. Se tivesse mata ciliar consolidada aqui no igarapé Altamira, nós teríamos mais refrigeração na cidade de Altamira. É necessário as cabeças pensantes da ciência, né, assim, fazer uma pesquisa aqui e identificar as causas. A gente sabe muito bem que isso aqui é provocado por desequilíbrio, desestruturação do meio ambiente. Porque naturalmente o rio, o igarapé Altamira, quando dispunha da vegetação endêmica de mata ciliar, o rio era livre, era vivo. Aqui ele está morrendo. A quantidade de oxigênio vai diminuindo nessa água e os peixes vão morrendo, a fauna ictiológica vai morrendo. E aqui nós temos tudo ao contrário. Essas espécies Deus criou, mas isso não é espécie para se utilizar em área próxima à mata ciliar. Aqui, essas palmeiras aqui tem que ser árvores endêmicas da região de mata ciliar. Esse excesso de gramado contribui para esquentar Altamira. Nós devemos ter o quê? Um equilíbrio entre o componente herbáceo, arbustivo e arbóreo. E a grama reflete a luz do sol, intensifica a geração de ondas de calor na zona urbana. Olha aí, não existe uma compensação com estruturas vegetais umidificadoras. Existe um excesso de estrutura metálica, telhado que gera calor, e cada telhado desse vai intensificar o calor na cidade. A gramínea também, porque reflete a luz do sol em alta intensidade, e essas palmeiras que não são endêmicas daqui vão morrer. O caminho delas é de morte. E devemos arborizar isso aqui com critério, com espécies arbóreas multifuncionais que sejam endêmicas. Porque todo esse calor que é gerado por esses cordões de BR ou BA de asfalto, esse calor vai ser compensado com a cobertura vegetal. Quantos hectares tem aqui de gramado? Eu não sei, mas alguém, se chegar aqui com equipamento, determina a área. Essa área aqui é para ser ocupado com uma matinha, com um bosque, de forma criteriosa, isso sim. E servir como quebra-vento, porque quando o vento sai quente e seco das bandas do asfalto, ele ingressa aqui e já encontra gramado com calor em excesso na superfície, na parte do microclima, e vai comprometer a cidade com a geração de vendavais.
E a cidade que é inimiga da arborização, as pessoas são inimigos da sua própria pessoa, né? Aqui onde vem esse adolescente andando, só tem calçada e grama. Isso aqui era para ser um anel circulando a passarela com árvores para funcionar como ar-condicionado natural. Boa tarde. Aqui nós temos outra ponte, o acesso. E o cartão de visita da cidade, nós necessitamos essa poste, muito poste. No lugar desses postes aqui era para existir também árvores frondosas aqui de fora a fora, olha. Não é assim? Ainda, é claro, em lugar de terra firme. E aqui nós temos a pupunha, que é uma fruta da pupunheira, uma planta que é típica dessa região. É uma palmeira, uma arecácea, né? E aqui nós temos um exemplo. Vamos aqui. Essa espécie é arbórea. Essa aqui é a acácia manjo. Tá aqui. Olha aí. Gramado. Aqui embaixo parece que nós estamos dentro de uma sala com ar-condicionado. Estamos. Essa árvore aqui, essa leguminosa, acácia manjo. Tá aqui. Refrescando, refrigerando. Aqui nós temos o jambolão. E a temperatura aqui é bem mais agradável. A lição está aqui. É só a gente colocar em prática. E até a grama embaixo, ela está com mais vida, né? É um casamento, uma leguminosa, porque a acácia tem rizóbio, né, no sistema radicular. Não vamos fazer uma monocultura aqui de árvores. Olha aqui a sombra aqui, ó. Interessante. Ande ali, ó, na periferia do asfalto e vem aqui para baixo. Então essa área de tanto gramado aqui que nós vimos deve estar com um componente arbóreo diversificado assim, ó, com essa proposta aqui. Não tem nada complicado. Olha aqui a sombra, ó. A temperatura aqui, o ar úmido, porque quando o vento vem com umidade do rio Amazonas, a árvore conserva e otimiza a distribuição deste vento, essa corrente de vento úmido. Se nós tivéssemos desde esta extremidade até chegar lá dentro da zona urbana de Altamira, ao redor do rio Altamira, do Igarapé Altamira, essa temperatura ela ia estar presente lá na Avenida 7 de Setembro, na Avenida de Djalma Dutra, porque já ia interligar com as árvores que estariam implantadas lá na Avenida 7 e na Avenida de Djalma Dutra. É necessário que os profissionais do curso de engenharia ambiental arregassem as mangas e queimar a massa cinzenta, compartilhar com a sociedade os conhecimentos. Olha aqui, cadê? Olha aqui, ó, nós temos esse extrato mínimo. É uma lição. Alguém plantou essa muda, essa árvore aqui, é o jambolão. Nós temos a mangueira, a amendoeira. Na Bahia chama amendoeira. Em Macapá chama chapéu de padre. E ali tem a acácia manjo. E essa calçada aqui está toda desnuda. Olha a extensão dessa calçada. Ô gente, o que é isso? Olha aí. Engenharia ambiental, alunos, professores, pode me convidar, que a gente vem também, graças a Deus. Eu ainda trago o Neto, o Enzo, a Lisa, a gente vai carregar a muda para plantar aqui. Olha, tá vendo aqui? Esse aqui é o problema do excesso de calor em Altamira. Agora veja, essa artéria aqui no meio era para existir uma ileia de árvores de grosso calibre.
solo natural. Por que não? E aqui plantaram algumas espécies, vamos ver aqui. Mas isso aqui não é suficiente, ainda não é suficiente. Arborização urbana de Altamira, correto. Maxarimbé está muito próximo da calçada, o lado direito. As árvores de Maxarimbé estão muito próximo da calçada. O sistema radicular vai ficar numa pressão. E essas espécies deveriam estar mais no centro desse canteiro, porque tem espaço. Tá vendo? Era para estar aqui, eles plantaram aqui. Aqui é o seguinte, Maxarimbé, o sistema radicular vai começar a desenvolver e vai encostar na calçada, vai ficar coberto. Não convém plantar somente Maxarimbé. A Cenostigma macrophyllum tu é uma Fabaceae. Não convém plantar somente Maxarimbé. Deixa eu ver aqui. Aqui é outro Maxarimbé. E o local do Maxarimbé não é esse. O local era para ficar mais no centro desse solo aqui. Mais para cá, aqui ó. Porque está muito na periferia, a calçada está aqui, então vai comprometer sim o desenvolvimento desse Maxarimbé, ou desses Maxarimbés. Que deveria ter aqui Maxarimbé, graças a Deus, oitizeiro, mangueira, jambeiro, e não fazer uma monocultura de árvores. Aqui ó, onde está a calçada? A calçada está aqui, a periferia, e o Maxarimbé está aqui. Ele deveria ter sido plantado aqui, gente, aqui no centro. Porque a árvore tem mais performance, vai ter mais volume de solo superficial para desenvolver o sistema radicular. E todo o calor que gera dessa calçada aqui, ó, vai irradiar para o dossel dos pés de Maxarimbé. Se ficasse lá mais afastado, ia compensar essa distância, ou vai compensar. Então é uma coisa que a gente precisa, olha, perfeito, só Jesus. Mas a gente deve convidar as comunidades tradicionais para fazer um projeto desse. E colocar árvore no centro também, que tem muito espaço. E lá interligar, lá do outro lado também plantar espécies arbóreas. E o Maxarimbé é uma planta que em solo onde ela é endêmica, essa espécie vegeta em solo de média a alta fertilidade natural. Então requer um manejo diferenciado, porque o Maxarimbé é uma leguminosa, mas é exigente em solo. Não é isso? Aqui, eu não sei, aqui parece que nasceu uma mangueira aqui, ó. Tá aí. Ou foi plantado. Mas o local do Maxarimbé é aqui, ó, no centro. Entre o meio-fio, que está aqui, e a periferia daquela calçada. Era para estar aqui o Maxarimbé, ó, no centro. Mas ainda está em tempo. Se fosse eu ia plantar de novo. É porque se eu tivesse autorização e um grupo, a gente ia plantar do outro lado, para poder evitar a morte prematura, né, dessas espécies. Olha aqui, ó, o Maxarimbé poderia estar aqui, ó, mais para aqui, nessa região. E eles estão com deficiência mineral. Uma muda de Maxarimbé para plantar no contexto urbano deve ter 40, deixa eu ver, 20, 40, 50 de boca, 50 de largura e de comprimento, e encher de cinza, de madeira, o esterco curtido, não é isso? E essa calçada ainda é larga, poderia ser a metade.
E aqui não tem arborização. Cadê a arborização desse lado? Necessita de arborizar aqui. Nós estamos, gente, na região norte, região de ecossistema. Olha a calçada larga, cadê as árvores? Olha aí, é necessário do outro lado interligar. Nós temos uma cultura que é tudo contra a árvore, tudo a favor de calçada, cimento e asfalto, que gera esse excesso de calor. Esse centro aqui, ó, deve arborizar. Aqui, ó, planta árvore e abre, rasga, quebra isso aqui para poder a planta desenvolver. É uma coisa que é a curto, médio e longo prazo. Essa artéria aqui também necessita arborizar. Olha aqui a calçada, ó. Não é arborizada essa calçada. Por que não? Aqui dá pra gente plantar mangueira, jambolão, oitizeiro, porque espaço tem, a fiação tá lá do outro lado, né, assim? Olha aí. Aqui do outro lado, olha, esta avenida ou rua é tão larga, o centro era para ter árvore aqui. Porque a cidade está a 3 graus de latitude, próxima à linha do Equador, não é isso?